Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Verso 1, verso 2, 3 e 4, a gente já falou na introdução da lousa, não há necessidade de esclarecer, se você quiser mais conteúdos explicativos desses 4 primeiros versos, é só voltar no vídeo anterior que eu falei bastante desses 4 primeiros versos na introdução na lousa. O link vai aparecer em algum lugar aqui embaixo, na descrição, no meu comentário fixo, você vai encontrar. Então, o verso 5 que ele é muito importante nessa fala, porque ele revela o futuro, revela o passado, e ele é uma chave que vai desbloquear muitas coisas. Por que que Deus permitiu os gafanhotos atuarem? Então, o verso 5 vai trazer a resposta, pelo menos uma das respostas, porque os gafanhotos estão atuando. Atuaram no passado de Joel, atuaram no futuro de Joel, atuam nos nossos dias e vão continuar atuando, porque se trata de si uma profecia, uma permissão de Deus, e ele tem os seus porquês. Mas o verso 5 começa dizendo ébrios. O que significa ébrios? Significa alguém que é viciado em álcool, bebedor de cachaça, de pinga, bêbado, alguém que se embriaga, alguém que vive se embriagando. Deus é contra, sim, com certeza, de você beber, consumir álcool e prejudicar o seu corpo, prejudicar a sua família, prejudicar o seu trabalho, etc. Então, uma série de coisas que o álcool, assim como a droga, vai prejudicar você. Então, Deus é contra, sim. E das Escrituras, a ênfase, a importância maior da embriaguez é para falar de doutrinas, de ventos de doutrinas, de falso profeta, de palavras enganosas, de pessoas que estão seguindo homens e não o evangelho, e não os apóstolos. Então são pessoas que se embriagam porque elas bebem muito vinho, isto é, eles consomem muitas doutrinas diferentes. Nas mesmas teimosias, nas mesmas doutrinas de sempre, são pessoas que sempre vão ficar para trás. E no caso, são ébrios. São pessoas embriagadas, pessoas que vivem se embriagando. E aí o texto está dizendo para eles, primeiramente, despertar e depois chorar. Despertai-vos e chorai. Uivai. Todos vocês que bebem vinho, no caso, a embriaguez. No caso, inclusive, aquela embriaguez que está lá no capítulo 17 de Apocalipse. A grande meretriz, a mulher que tem um cálice transbordante de abominações. E as abominações são doutrinas, que fazem com que as pessoas se embriaguem. Inclusive, lá vai dizer que toda a terra foi embriagada. Toda a terra embebedou-se do vinho daquela taça que ela contém na mão. É nesse contexto que você tem que olhar para a palavra. Por quê? Né? Por causa do vinho. Por causa do mosto, porque ele foi tirado da vossa boca. Então, em algum momento, esse vinho vai se acabar. O vinho físico também, né? Porque quando Deus traz juízo, é porque as coisas espirituais na terra estavam péssimas. Então, quando as coisas espirituais começam a desabar na terra, vem o juízo de Deus de forma literal e acaba com tudo, as coisas literais, para trazer punição para os homens. E aqui, nesse caso, o vinho foi tirado da boca dos ébrios. Quer dizer que eles não vão mais manguaçar, não vão mais beber cachaça? Vamos entender. Lá no contexto de Joel, quando Nabucodonosor veio para a terra de Israel, devastou a terra de Israel, derribou o templo, tirou os utensílios, tacou fogo no templo e levou o pessoal para cativeiro, toda essa destruição que Nabucodonosor fez, as primeiras coisas que foram danificadas foram as lavouras dos israelitas. Entende? Então eles não tinham como produzir o vinho, sabe? Porque tem uma quantidade de vinho que entra no contexto do dízimo. Então eles não podiam dizimar. Se não pode dizimar, não tem como cultuar Deus. Então o vinho foi tirado da boca deles. Só que o literal aponta para coisas espirituais. Então lá no contexto na metade da semana, lá do livro do Apocalipse, quando o anticristo aparecer, rompeu o acordo que ele fez com muitos no início da semana e antes do início da semana, ele vai primeiramente perseguir a igreja, que são os santos, né, as duas testemunhas, de uma forma. Só que
a meretriz, a prostituta lá de Apocalipse 17, lá o texto diz que os 10 reis vão querer destruir ela, porque eles vão odiar a meretriz e vão querer consumir a carne dela no fogo. Porque o anticristo e toda a revolução que a internet, a inteligência artificial e tudo que a gente está vendo aparecer agora, que a gente está vendo que vai evoluindo, vai fazer com que toda a corrupção vai ser colocada na mesa, sabe? O governo do anticristo, antes dele chegar no seu auge, ele vai fazer uma limpeza na terra, inclusive. E sim, os primeiros a serem perseguidos será a igreja, porque contraria tudo que ele vai fazer, né? Como desde o início. Só que no caso, essa galera que bebe vinho, que estão embriagados com o vinho da meretriz, a gente sabe que é a besta da terra, que são falsos profetas, é a igreja dorminhoca. Essa igreja dorminhoca, quando ele aparecer e estabelecer a marca, ele vai querer colocar uma única religião no mundo. Se quiser falar da palavra de Deus e adorar, vai ter que ser da forma dele, sabe? Uma religião universal. Então, todas as igrejas prédio, né, sistema de CNPJ, ele vai derrubar, com certeza, ele não vai permitir. E aí sim, as pessoas, então, aquela meretriz lá de Apocalipse 17, a carne dela vai ser consumida no fogo no sentido de toda a obra dela, tudo aquilo que ela tem feito ó, até o presente momento, lá naquela época, vai ser destruído. Mas não porque ela está fazendo alguma coisa que prejudique a obra dele, mas sim porque ele quer adoração para si. Então ela vai ser perseguida nesse aspecto. Vai tirar os templos e, se quiser cultuar Deus da forma que ele vai exigir, pode passar para o lado dele. Só, só que lá o texto não diz que ele vai matar aquela galera, sabe? Porque estão falando de Jesus. Lá no capítulo 17, não. Por conta dela ser uma falsa profeta, uma meretriz que está encabeçando tudo, vai ser revelado para os 10 reis. Eles irão perceber que é tudo falso o que ela tem feito, o que ela tem falado, o que ela tem pregado. Então eles vão dar um jeito de acabar com essa religião de mundo gospel, né? Vamos resumir aqui. Então o mundo gospel vai acabar por meio dos 10 reis, na época da ascensão do anticristo. Ok, então quando acontecer isso, vai acabar com as doutrinas, ou seja, o vinho vai ser tirado da boca, também deles. Ok, verso 5, né? Vamos para o verso 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão. E ele tem as queixais de uma leoa. Então falou de leão e falou de leoa. Leão é Nabucodonosor e a leoa é a prostituta. E o casamento do leão com a leoa vai gerar leãozinhos, né? Ou leões filhotes. Tem textos espalhados pelos profetas e salmos no contexto para falar de leoa, de leão e de leãozinho. Que eles caçam, eles fazem coisas ruins com a humanidade. E tudo para falar de coisas espirituais, inclusive. Para falar de coisas espirituais, né? Eu vou ler lá um texto no profeta Zacarias, que vai falar disso que eu estou falando aqui de maneira bem clara. Ó, Zacarias, capítulo de número 2, o verso não me lembro, eu vou ter que abrir aqui para achar onde é que fala exatamente, né, desses leão aí da Babilônia. Ó, a partir do verso 6, vai começar a falar, ó, ei, ei, o profeta Zacarias tocando trombeta e dizendo para alguém que não é judeu, porque Zacarias, Ageu, Neemias, Esdras saíram do cativeiro, estão na sua própria terra, edificando o templo em Jerusalém. Então, é uma palavra direcionada para alguém que está fora do território de Israel, que pertence ao Senhor Deus, porque ele é profeta do Senhor. Ei, ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei com os 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Então, a terra do norte que fala do império da Babilônia, né? De Nabucodonosor, de Senaqueribe, entre outros. Acontece que o Israel, reino do norte, que é Efraim, que fala dos gentios, porque Efraim, quando foi espalhado na época de Senaqueribe, foi para a terra do norte, só que da terra do norte, outras nações de lugares longínquos vinham e buscavam remessas de israelitas que pertencem ao reino do norte e levavam para todas as direções, propositalmente, como diz a palavra aqui
do profeta Joel. Porque, a palavra de Deus, porque eu vos espalhei como os quatro ventos dos céus, o reino do norte, as 10 tribos. As outras duas tribos, que é o reino do sul, que é a casa de Judá, ficou em Jerusalém, não foi espalhado. Aí veio Nabucodonosor, levou eles para cativeiro, passou o tempo do cativeiro e eles voltaram, estão edificando o templo. Zacarias começa a profetizar junto com Ageu, porque o povo desanimou, parou a edificação. E agora Zacarias está profetizando para aqueles que foram espalhados, mas não aqueles do passado, porque aqueles do passado se misturaram com os gentios, ou seja, as outras nações, perderam sua identidade de Efraim, de Reino do Norte, de casa de Israel, se transformaram inclusive em samaritanos, uma palavra para resumir o Reino do Norte. E agora Zacarias está profetizando para o Reino do Norte. Fuja daí vocês. Verso 7. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia. É alguém que está habitando com a filha de Babilônia, mas não é babilônico. Se caso fugir, né? Se caso sair da Terra do Norte. E a Terra do Norte não significa que é lá na Turquia. Literalmente falando, é na Turquia, Iraque, aquela região. Mas a Terra do Norte também fala de coisas espirituais. O norte, o nome norte já diz, norte, direção. Então, o norte, o rei do norte, terra do norte, é para falar de direção, é para apontar para uma direção. Ou seja, é para apontar para uma doutrina, é para dar um segmento para você. Mas nem sempre esse segmento vai ser o segmento da palavra de Deus ou conduzir a Deus até a Cristo Jesus. Você entendeu? Ei, salva-te, Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me, no caso o profeta Zacarias, mas ele estava lá em Jerusalém. Enviou-me às nações que vos despojaram. Quem que despojou o reino do norte? Não foi só Senaqueribe? Por que as nações... Que nações são essas que despojaram Israel? É o que eu acabei de falar um pouquinho antes. E Senaqueribe levou eles para o território babilônico, para a terra do norte, sim. Só que quando chegou lá, outras nações de outros lugares longínquos vinham e levavam remessas de israelitas para outros lugares. Despojou Israel. E tem texto que Deus fala que ele, além deles fazer isso, ainda eles repartem entre si a minha herança, que no caso é Deus falando, né? Só que a herança de Deus é as 12 tribos, é Jacó, é os filhos de Israel. Então, repartir a minha herança, Deus falando, ele está falando de 12 tribos. Lendo o verso 8 novamente. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vocês toca na menina do seu olho. Mais uma vez, a palavra de Deus confirmando que é uma coisa espiritual e que Deus está de olho. Inclusive, ele vai falar aqui nesse capítulo, né? Que ele vai ficar de olho, né? Ele vai servir com um muro de fogo ao redor dessa casa. Ele fala, minha casa, acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la. Que casa é essa que ele vai defender? Lá em Jerusalém? Lá ele não está defendendo, porque Nabucodonosor destruiu. Nos anos 70 teve destruição. Na grande tribulação vai ter mais uma destruição. Deus não está defendendo aquela casa literal, mas sim pessoas. Casa, corpo espiritual. É nesse sentido que ele está falando de defender. Então aqui falou da filha de Babilônia, certo? Quem que é a filha de Babilônia? São doutrinas que nascem em Babilônia e vai sendo espalhadas para outras nações. E vai surgindo as filhas, entendeu? Assim como a Igreja Católica tem a mãe lá, no Vaticano, e no mundo inteiro tem as suas filiais, as filhas. Filhas de Roma, filhas da Igreja Católica. A mesma coisa aconteceu com Babilônia. Só que, no caso aqui, né, o negócio é tenso. Lá no livro do Apocalipse também fala, os outros profetas, todos eles têm uma trombeta na sua boca, gritando, sabe? Um estrondo mesmo, para fugir, para sair da Babilônia e não tocar em coisa impura, para que Deus possa receber vocês. Apocalipse 18 tem o último apelo, sai da Babilônia, não sejam cúmplices dos seus pecados, para não serem condenados junto com os babilônicos e babilônicas. Acontece que Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 15, 16 e 17, a mesma coisa. Não trabalhem com pessoas do julgo desigual. No passado, a gente aprendeu que estava falando de casamento, sabe? Olha, não faça a obra de Deus com pessoa que não serve a Deus. Mas não é isso que ele está falando. Porque como que alguém que já está aliançado com Deus
vai chamar alguém que não tem aliança com Deus para trabalhar junto com ele. Não fecha a conta. Que mentalidade é essa desse cristão? Por que ele está fazendo isso? Ou então ele está sem instrução, mas não é isso que o texto está dizendo. Não trabalhem com pessoas de julgo desigual, ele está falando de escravidão, de servil. Não trabalhe com os babilônicos. Não há, inclusive lá em Neemias, é justamente uma das guerras que aconteceu por causa disso. Os babilônicos e os assírios queriam construir, edificar o templo junto com os judeus e eles não permitiram. Julgo desigual. Queremos edificar com vocês, porque Senaqueribe, o rei da Síria, entre outros, lá nos ordenou edificar o templo, a casa do Senhor. E aí os judeus não permitiu, não, vocês não vão edificar com a gente, porque a palavra já foi direcionada, a gente já está cumprindo a palavra, etc. Então não devemos trabalhar com babilônicos, com estrangeiros, que são vários, né? Então sim, lá o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, 16, 17, está falando, não trabalhe com gente, com descrente, com pessoa que tem um julgo diferente. Lá em Atos 15, Pedro não vai falar? Não podemos deixar sobre os gentios um julgo que nem nossos pais aguentou. O que a gente vai deixar para eles? Então, é nesse sentido, julgo. Está falando aqui do servir a Deus. Não que servir a Deus tem jogo, não é nesse sentido, é o serviço. E lá Paulo fala: sai da Babilônia e não toca em coisa imunda, e eu vos receberei. Paulo repete o texto, aplicando para a igreja. A igreja tem que identificar onde é a Babilônia, o que é a babilônica, para não se tornar cúmplice, entende? Como o Apocalipse fala. Você não pode se tornar cúmplice da Babilônia. Fuja da Babilônia, sai da Babilônia. E sair da Babilônia também é praticar a palavra de Deus, viu? Fazer a obra de Deus de forma literal, conduzir as coisas de forma literal, as pessoas fazem muito isso. Mas a prática espiritual, que no caso é uma ordem, sai da Babilônia, as pessoas não conseguem entender que isso é praticar também, é exercitar a fé, inclusive. E não só exercitar a fé, e precisa de muita fé, inclusive, para sair da Babilônia. Não é fácil. Mas aqui no caso, Zacarias está dando o grito: sai da Babilônia, tu que habita. Então eu posso estar no meio da Babilônia, mas não sou babilônico. Agora, se eu continuar, ouvir o grito e continuar trabalhando no meio dos babilônicos, significa que eu sou babilônico. Porque a profecia está falando de uma família babilônica. Nabucodonosor é o leão, a prostituta meretriz de Apocalipse 17 é a leoa, e as doutrinas dentro do tempo, dentro das eras, são os filhos. Então é uma família de babilônicos. Então você precisa identificar o que é a Babilônia, tanto literal quanto espiritual, e sair dela, não participar disso. E isso está repleto os textos, muitos textos. Se você procurar aqui no canal, você vai encontrar bastante termos assim, vídeos relacionados, né? Sai da Babilônia. Vamos voltar lá para o profeta Joel, só para a gente retomar o pensamento aqui do profeta Joel. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixadas de uma leoa. Pegou? Leão e leoa. O rei Nabucodonosor e a meretriz da época. Como está falando, vai jogar para o futuro isso, então sim. É a prostituta de Apocalipse 18, 17 e 18. Verso 7. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra os seus sarmentos e se fizeram brancos. Veja que eu sempre tenho falado aqui no canal, né? Nos estudos. Deus está sempre trabalhando com o espiritual e o literal. Sempre tem dois grupos de pessoas na jogada. Você vê que quando Nabucodonosor entra na terra de Israel, ele pune os transgressores, mas Daniel, Ezequiel, entre outros, que são justos, não pecaram, não desobedeceram a Deus nesse requisito, foram junto para cativeiro. Então você vê que o espiritual e o literal estão junto, o transgressor e o não transgressor. Então, quando Joel está falando de juízo para o futuro, ele está falando de juízo para a terra de Israel, de forma literal, e está falando de juízo para o corpo de Cristo espiritual, ou o Israel espiritual de Deus. Porque é o que o texto está dizendo: fez da minha vide uma assolação. Vide fala da videira. João 15, 5, se me fala a memória. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, e guarda os meus mandamentos, este vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
videira, vide, fez da minha vide uma assolação. Acontece que a gente precisa entender que muitas pessoas se aliançam com o Senhor Deus por meio de Cristo, recebem a Jesus, só que em algum momento da sua caminhada eles abandonam a fé, eles deixam de participar da videira. São pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem nada com Deus. Então ao longo do tempo de caminhada, elas se desviam, como que eu vou usar o termo aqui? Elas abandonam a fé, sabe? Elas retrocedem. Então, por ter feito aliança com Deus, elas fazem parte da videira. Então, na época de Nabucodonosor, a videira foi assolada literal. A videira que produzia uva, que fornecia vinho, ou se transformava em vinho. Porque é da videira que sai o vinho. Sai a uva e a uva é transformada em vinho, suco de uva. Só que no contexto da nova aliança, a videira é Cristo. As pessoas se aliançam com Cristo e quando elas obedecem ao evangelho e vivem corretamente, elas bebem um vinho excelente, extraordinariamente bom. Só que quando elas se desviam, elas param de beber desse vinho. Mas elas continuam aliançadas com o Senhor Deus e fazem parte da videira. E aí, no caso, o anticristo, quando ele surgir, ele vai assolar essas pessoas que pertencem à videira. Já os justos, as pessoas que não transgrediram a Cristo ou os mandamentos de Deus, essas pessoas o maligno não toca, como João fala, porque pertencem a Cristo. Serão protegidos, como Daniel foi, como Ezequiel foi, entre outros, dentro das Escrituras. Eles vão para cativeiro, Eliseu foi para cativeiro. Mas vê se houve dano na vida de Eliseu durante o cativeiro. Então há uma diferença do espiritual com o literal. E, no caso, o verso 7, fez da minha vida uma assolação e destroçou a figueira, que é Israel literal. O anticristo vai descascar a videira, Israel literal, mas também vai assolar a videira no futuro, que é o corpo de Cristo, mas é aqueles que não querem compromisso com Deus. Vão ser assolados. Verso 8. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Olha a instrução. Deus falando através do profeta para lamentar com a virgem. A virgem é a igreja, certo? Mas para quem deve chorar junto com a igreja? Israel da carne, lá nação hoje. Eles vão ter que chorar junto com a virgem. A virgem já vai estar em pano de saco, já vai estar chorando, porque chegou o tempo das coisas sucederem, o tempo da angústia. Então a virgem vai estar em pano de saco, vai chorar. E aí a terra de Israel tem que lamentar com a virgem, tem que chorar. Não só a terra de Israel, né? Outras nações, outros povos que não têm a Cristo vão ter que chorar também, lamentar com a virgem, que está vestida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Aconteceu na época de Nabucodonosor, relato histórico literal. Joel sabe perfeitamente do ocorrido, só que está falando para o futuro. Na metade da semana vai ser cortada a oferta. A pregação do evangelho, as coisas que remetem a Deus, a Cristo, serão interrompidas. A besta vai se levantar e vai começar a matar os santos. À medida que vai matando os santos, o sacrifício contínuo vai ser cortado, a oferta de manjares vai ser cortada, a pregação do evangelho, a adoração, etc. Verso 10. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras se murcharam. É o que Abacuque fala, né? Ainda que a oliveira, o produto da oliveira minta, ainda que a figueira não dê seu fruto, eu todavia vou louvar o Senhor. O campo está assolado, a terra de luto. Ou seja, as lavouras estão assoladas, a terra está de luto, porque o cereal está destruído. O cereal fala de arroz, feijão, trigo, sabe, mantimento. A vide secou, a videira, mas não o corpo de Cristo. Como eu falei anteriormente, no corpo de Cristo, no ungido, o maligno não toca. Mas nos outros que estão aliançados da forma a Deus dará, estes ele vai secar. 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu todo o mantimento do campo. Envergonhai-vos, lavradores, envergonhai, vinhateiros. Quem são os lavradores e quem são os vinhateiros?
Lavrador e vinhadeiro são mordomos, ministros, pastor, diácono, apóstolo, bispo, entre outros nomes aí que é usado para falar de liderança. Entende? Está falando para o contexto da nova aliança. Fiquem envergonhados, como ele falou lá no verso 5. Ébrios, despertai e vai e chorai, vocês que bebem vinho. Aqui tá mais uma porção, né? Mais uma dica. O porquê que os gafanhotos estão atuando. A vide se secou, a figueira se murchou, a romanceira também, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ou seja, até a alegria acabou. O juízo de Deus começou a descer na terra de forma literal. Hoje, o juízo de Deus não desce, ou não tem descido durante 2000 anos, por conta da pregação do evangelho, vai combatendo o pecado e o pecado não sobe. Só que por causa das muitas heresias, por causa do muito vinho, que são doutrinas e abominações que os homens cometem, a maldade chega, o pecado chega na presença de Deus e ele tem que dar um basta. Chegou, não dá mais. Chega, agora eu vou mandar juízo. Aí o juízo vem de forma literal e atinge a barriga, né? Porque acaba com o campo, com os animais. Então, de forma literal, toda a humanidade vai chorar e vai ficar de luto. Não há alegria entre os filhos dos homens. Verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do nosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Ou seja, frisou novamente, mais um momento que aponta para a metade da semana, né? Lá na metade da semana. Quando o anticristo aparece, o desfecho das profecias começam o desdobramento de forma rápido, né? Várias profecias ao mesmo tempo se cumprindo. E é mais um corte, né? Cortada foi da casa do nosso Deus a oferta de manjares. Verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor nosso Deus, vosso Deus, e clamai ao Senhor. São dicas importantes e valiosas. Presta atenção. Promulgai um santo jejum. Promulgai. Preparem-se. Avisem o povo. Preparem um santo jejum. É uma das poucas referências que a Escritura vai dar. Faça um santo jejum. Você quase não vê. Mas aqui é porque é um momento em específico. Vai exigir um jejum. Não vai ser um jejum qualquer. Convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os habitantes da terra. Então, congregai uma assembléia não está falando para as congregações de denominações de CNPJ. Congregai a assembléia é a assembléia que, por exemplo, Isaías 4 fala, sabe? A assembléia que é chamada de santos, mas é em toda a terra. E é para convocar eles para convocar uma assembléia solene. Como que vai ser convocado? Através de toque de trombeta. Tocar trombeta tem que dar som mas diz, o som tem que ser perfeito, não pode tocar trombeta de forma de dar som incerto, como Paulo fala. Porque se a trombeta der som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? Então a trombeta tem que estar alinhada com a palavra de Deus. E poucas pessoas conseguem entender isso, né? Que a palavra de Deus tem que estar alinhada entre o povo. Aí sim, a trombeta é tocada, a assembleia se reúne numa mensagem específica. Não é congregar, juntar todo mundo num canto só, não. Não é isso que o texto está falando. Isso só vai acontecer no dia do arrebatamento. Em contrapartida, nos outros momentos, todo o ajuntamento que vai acontecer por meio da mensagem. Ok? Assim como o anticristo ajunta nações, ajunta povos, ajunta um corpo, uma prostituta, sabe? Toda a obra dele é feita por meio da comunicação, por meio da mensagem. E ele tem uma mensagem em específica, é claro que ela tem várias características, várias vertentes, várias formas de ser lançada, mas pesca os homens e congrega os povos. Então, da mesma forma, Deus congrega o povo dele por meio da mensagem. Por isso que Joel fala, toque a trombeta em Sião e dai voz de arrebate. 15. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Você vê que é uma expressão para falar do tempo do fim. Não tem como alinhar com Nabucodonosor essa época. Assolação do Todo-Poderoso. 16. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do vosso Deus a alegria já não foi embora?
17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se pereceu todo o cereal. Como que a semente mirrou debaixo dos torrões? No contexto lá de Nabucodonosor, quando ele vinha com a sua carruagem e tropa nas lavouras, eles tacavam fogo em tudo. E você vê que depois que taca fogo, sabe, existem várias formas de danificar uma plantação. Além de tacar fogo, taca um Roundup lá, sabe, alguma coisa para a semente não sair, sabe, não, o alimento não sair, para prejudicar o povo de Deus mesmo. O povo de Israel na época, né, que é povo de Deus. Então, sim, a semente não sai debaixo do terrão, ou seja, não consegue brotar nada. Num contexto espiritual, muitas pregações podem ser feitas, né? Assim como Joel fala lá, né? Vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Semeia, semeia e colhe pouco. E o pouco, quando chega diante de mim, com a sopro eu jogo, mando embora. Por conta das doutrinas, das coisas erradas que vocês têm feito. Aqui no caso, num contexto da nova aliança, de 2000 anos de história, o evangelho vem sendo pregado, mas nem sempre a semente nasce, sabe? Porque são palavras, pode nascer o joio, pode nascer erva daninha, sabe? Outras coisas, mas o trigo não sai da terra, o trigo não sobe. Porque o trigo só sai se a semente for genuína, for limpa, como Paulo fala. Sabe? Se a semente é santa, todo o corpo, toda a raiz vai ser santa, toda a árvore vai ser santa. Porque a semente é Cristo, a palavra de Deus, né? Então, se não for pregado corretamente, nada vai sair debaixo da terra. E a semente mirra debaixo do terrão. Os celeiros foram assolados. O celeiro é onde guarda o dízimo. E na nova aliança, dízimo não é dinheiro, você sabe, né? Dízimo são pessoas. Se as colheitas eram entregues em forma de dízimo, e as colheitas são de trigo, cereal, vinho, azeite, coisas que na nova aliança são coisas espirituais. Tanto é que Jesus mesmo fala no Evangelho de João, capítulo 4, depois que ele prega para a Samaritana. Pessoal, chega aqui pertinho, vamos fazer uma reuniãozinha aqui nós. Olha, dá uma olhada na volta de vocês e dá uma olhada nos campos. Percebe que o campo já está maduro para a colheita? Vocês não trabalharam aqui nesses campos que estão maduros. Os profetas trabalharam, eles semearam. Agora vocês vão fazer a colheita. Também vai ter lugar que vocês vão semear, mas não vão colher, vai ter outra pessoa que vai colher. É certo o ditado que se diz: um semeia e outro colhe. O que eu quero dizer é que o trabalho de vocês e deles no passado, de pessoas no futuro, vai gerar vida eterna para as pessoas. Agora eu pergunto, onde é que entra o dízimo nessas palavras de Jesus em forma de dinheiro? Se Jesus está falando, olha para os campos, e olha que eles estavam lá no monte, com a samaritana. Será que tinha plantação lá em volta? Para eles observar as plantações e fazer colheita na plantação? Era isso que Jesus estava falando? Não. Jesus estava falando de pregação do evangelho. Ele entendeu na conversa com a mulher samaritana que os gentios estavam prontos, que o coração deles estava preparado e sedento para receber o evangelho. Chegou o tempo de pregar, de lançar semente, porque vai ser colheita boa. E essa colheita vai ser vida eterna nas pessoas. Vocês estão conseguindo entender que não tem nada a ver com dízimo? Que, mais uma vez, né? Principalmente os gafanhotos, né? Não tem nada a ver com o dízimo. Mas a gente vai entrar mais a fundo nesse ponto. A gente vai entrar mais a fundo nesse ponto. Verso 18. Como geme o gado e as manadas dos bois estão inquietas, porque não tem pasto, e também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Verso 19. A ti, ó Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo abramam e suspiram por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Já esse finalzinho aqui do capítulo 1 de Joel, está trazendo para nós informações da primeira trombeta, lá do livro do Apocalipse. Coisas que vão ocorrer no nosso futuro, de forma literal. Inclusive, né, olha só, deixa eu ver aqui qual. Olha lá, o verso 20. Também todos os animais do campo bramam e suspiram por ti, porque os rios se secaram. Então você vê que os animais vão começar a clamar a Deus. Olha só que interessante. Eles vão clamar a Deus porque não tem água, secou o rio. Lá em Isaías 43, quando vai falar do contexto do deserto, Deus fala: olha, eis que eu faço uma coisa nova na terra e eu vou criar
rios no ermo, vou fazer brotar água potável no deserto, para o meu povo beber, e os animais do campo vão me louvar. Você vê que a mensagem do deserto ela é tremenda, ela é profunda, e ela vai ganhando forma, ela vai se intensificando, e Deus vem trazendo cada vez mais coisas novas a respeito da mensagem do deserto. Como que o animal vai, no caso, louvar a Deus? Não, mas o deserto é espiritual, é trajetória da igreja. E os animais? Onde se encaixam os animais? Tanto aqui quanto Isaías, entre outros textos. Tá entendendo? Deus amarra bonitinho, direitinho, para a pessoa não desconcertar o que ele fez. Fala do animal e fala das pessoas. As pessoas estão sendo punidas, mas os animais também. As pessoas estão sendo socorridas para ir beber. O povo de Deus vai beber água potável, porque Deus vai, vai pôr água nos rios, rios no deserto. Mas também os animais vão me louvar, porque eu vou dar água para beber para eles. Tremenda a palavra de Deus, né? Ó, fechou o capítulo 1 de Joel, que fala do contexto do fim, inclusive do deserto, né? Da metade da semana, onde a igreja vai para o deserto de fato. Eu vou ler aqui Malaquias capítulo 3, eu vou ler o capítulo todinho, porque lá fala do gafanhoto devorador. E vamos entender o contexto do gafanhoto devorador. Por que, que Deus vai, vai repreender o gafanhoto devorador, no caso? E por que, que Deus não repreendeu o gafanhoto antes? Por que, que ele vai repreender no futuro? Está entendendo? Vamos ler o contexto, mas o que ocasionou Deus a permitir, no caso de fato, não que Joel não respondeu essa pergunta, mas a gente precisa criar harmonia entre as escrituras e fazer com que as profecias se conectem, para não ficar ponta solta e nenhum profeta contrariar o outro profeta. Vamos para lá, Malaquias capítulo 3. São 18 versículos. Eu vou dar uma lida assim, vou destacar o que foi importante, não vou me ater muito, até porque o vídeo já está longo, não é necessário esclarecer algumas coisas, não nesse vídeo, porque o foco é falar do gafanhoto devorador. Mas para entender, a gente precisa ler o contexto, não isolar como eles fazem, né? Para defender o dízimo, ele pega só a parte lá do roubo. Mas vamos ver por que está acontecendo roubo. E aí a gente vai se lembrar de Joel de novo. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vocês buscais, o anjo da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Malaquias é o último profeta. Parece que ele recapitula, né, a mensagem dos outros profetas anteriores na palavra referente a Cristo. Aí mostra a vinda de Cristo e a preparação, quem vai preparar e como vai ser essa preparação e o que o Cristo faria com a humanidade, né? Vamos entender então. Então, o primeiro ele fala que envia um mensageiro, que é João Batista. E João Batista prepara o caminho do Senhor. Só que amarradinho aqui junto com. Vamos ler o verso 2, para a gente entender e a gente amarra o 1 e o 2 junto já. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo dos ouvires e como a potassa dos lavandeiros. Vamos entender. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele preparar o caminho diante de Deus. Está falando de João Batista ou está falando do povo de Deus na caminhada para preparar a segunda vinda de Cristo? Os dois. Primeiro, no verso 1, está falando de João Batista que prepara o caminho de Cristo, que ele vai aparecer. E ele vai aparecer de repente, como o texto diz aí, né? Não no arrebatamento secreto, porque ele vai nascer de Maria, né? Ele vai nascer de mulher. E virá o seu templo, o Senhor a quem vocês buscam, o anjo da aliança. Ou seja, ele vai fazer a nova aliança, a quem vocês desejam, a quem vocês esperam. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Cristo apareceu na terra de Israel, todo mundo suportou a sua vinda e a sua aparição. Ninguém foi, sabe, destruído quando ele apareceu. É óbvio que está falando da segunda vinda. Então, sim, esse mensageiro aplica primeiramente para João Batista, mas depois aplica-se para os que crerem em Jesus se tornam mensageiros e vão preparar o caminho do Senhor, porque quando ele aparecer e quando ele vier, de fato, na sua segunda vinda, quem que poderá suportar? Então, então é necessário o mensageiro preparar antes, como eu falei lá
lá no profeta Joel, um pouquinho antes. A mensagem tem que estar som incerto, a trombeta tem que estar afiada e alinhada com a palavra para preparar o povo. Senão, quem que vai se preparar para a batalha? Quem que vai se preparar para a vinda dele? Ok, verso 1 e 2, então está falando de João Batista e da igreja. Primeira e segunda vinda de Cristo, amarrado, não tem jeito de desamarrar. Verso 3: Assentar-se-á como derretedor e purificará a prata, purificará os filhos de Levi e refinará como o ouro, como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. No caso, os filhos de Levi, está falando de uma das tribos de Israel, né? Que eles não têm herança, inclusive. Não tem terra, né? Só que Deus está dizendo que vai purificar eles. Eles trarão justa oferta ao Senhor. Quando? Quando eles recebem a Cristo. Tanto em Jerusalém quanto em Judá, seja onde eles estiverem, recebeu a Cristo, vai trazer justa oferta a Deus. Porque até então a oferta de Levi não tem sido justa. Por que será? A oferta de Judá, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O mesmo que eu falei sobre Levi. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, segunda vinda. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime a viúva, o órfão, e torce o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Tem coisas que aplicam assim para a primeira vinda, mas muito mais na segunda vinda, né? Como está o verso 1 e 2. Verso 6, aqui então agora começa a entrar no contexto do dízimo. E por que que Deus está chamando eles de ladrão? Por que que Deus está acusando eles de ladrão, melhor dizendo? Vamos entender então a causa do roubo e por que que eles roubaram. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo que ele tem misericórdia, que ele é perdoador, que ele é benigno e que ele não muda. Porque se ele mudasse, ele já teria exterminado os filhos de Israel. 7. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê que é uma chamada para o arrependimento e para um relacionamento. E não é de agora. Deus está falando que desde os dias dos vossos pais, desde a terra do Egito, melhor dizendo, quando foi formando as 12 tribos, filhos de Jacó. Vocês se desviaram dos meus estatutos e não guardastes. Tornai para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que eles vão dizer. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Tá dando uma de João sem braço, né? Deus está chamando para arrependimento, para voltar para Ele, para reconhecer o erro. Ah, mas como que eu vou voltar para o Senhor? Eu nunca tive aí com o Senhor. Como que eu vou voltar? Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. E dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Agora, como que eles roubam as ofertas e os dízimos de Deus? Porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então vamos entender já, antes da gente entrar para o verso-chave. Quem é essa nação toda? É a nação eleita que está lá em Êxodo 19, quando Deus reúne as 12 tribos lá no Monte Sinai e entrega os 10 mandamentos e fala para eles, eu quero que vocês se tornem um povo peculiar, um reino de sacerdotes de 12 tribos, para que eu possa sacerdotar as nações por meio de vocês. E vocês serão chamados de nação santa. Então, é essa nação santa de Israel, 12 tribos, que Deus está acusando. São eleitos. E eles estão roubando. Como que eles estão roubando o dízimo de Deus e a oferta de Deus? Porque o dízimo para Deus e oferta para Deus, sabe que Deus não come verdura, legume, cereal. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de recursos. Então, tudo que Deus falou e executou, permitiu a execução de coisas literais na palavra de Deus, é para falar de coisas espirituais, como eu falei anteriormente, alguns momentos atrás. Colheita aponta, na antiga aliança, é alimento, alimento das pessoas. Só que elas falam de coisas espirituais, que nem, por exemplo, nós somos trigo. Jesus não faz a comparação lá da parábola do trigo e do joio? Trigo é pessoas e joio também é pessoas.
É nesse aspecto. Então, quando os israelitas se desviaram do Senhor Deus e pararam de guardar os mandamentos, se desviaram dos estatutos e das leis, eles não conseguiam mais apregoar a mensagem central de Deus, de arrependimento. E aí, quando a mensagem de Deus não chega aos corações dos povos, aqueles povos que eram para ser ofertas e dízimo para Deus, não são colhidos porque a mensagem não chegou. Ou porque a mensagem ficou debaixo do terrão. Lembra que Joel fala? A semente ficou debaixo do terrão e não saiu? Mas a semente foi lançada. Sim, a religião prega em todo o tempo. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento muito mais. Pregam todos os dias. Só que a mensagem não tem vida, porque a semente genuína que salva, que liberta, não está ali presente na mensagem. Então, se a mensagem que é Cristo não está ali, a semente que é Cristo que não está ali na mensagem, as pessoas não são salvas. Se as pessoas não são salvas e não conseguem colher a vida eterna, porque o trabalho dos profetas e dos apóstolos gera vida eterna nas pessoas, quando a semente é genuína. Se a pregação não tem a semente genuína, semente pura, que é Cristo, o que vai sair da terra não é trigo, não é trigo, não é fruto, não é dízimo. Deus não recebe. Então, quando eu erro na minha mensagem, e às vezes voluntariamente, sabendo que está errado, eu continuo no erro, eu estou roubando a Deus. Porque pessoas são ofertas e dízimos para Deus. É nesse sentido. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento está acontecendo os roubos por causa de o dízimo não está chegando na presença de Deus. Ou seja, Deus não está colhendo. Deus não está recebendo a colheita que deveria ter sido recebida. Então, e aí ele vai continuar falando, ó. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aonde é a casa de Deus? O que é mantimento? É pessoas. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês uma bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vai repreender o devorador, o gafanhoto devorador, ele vai repreender porque no ungido o maligno não toca, sem chance. Mas por que ele vai repreender o devorador? Para que não vos consuma o fruto da terra. O que é o fruto da terra? São pessoas. Olha lá. E a vossa vide no campo, a videira, aquela que eu falei lá na introdução, a videira que foi assolada, olha lá, não será estéril. A videira não vai ficar ali sem dar fruto, ela vai dar muito fruto, como Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas isso, se não tiver acontecendo roubo. Se tiver tendo roubo, o dízimo não chega, aí o devorador ganha terreno. E aí a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vocês é terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então é uma comprovação de que gafanhoto não é inseto na profecia, ok? E que não está falando de dízimo literal em dinheiro, mas sim de pessoas. E que o roubo está acontecendo por conta do desvio. Aconteceu na antiga aliança, o dízimo não chegava e as pessoas tinham fome. Ao ter fome, elas blasfemavam ao nome de Deus. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando elas ficam com fome, elas blasfemam contra Deus. E fala no capítulo 1, inclusive, né? Que o nome de Deus é blasfemado incessantemente no meio dos gentios. Justamente por causa disso. Barriga dói, né? O que mais é que a gente pode falar aqui? Que eu estou me esquecendo. Ah, tá, o verso 9, olha lá. Verso 9, vamos voltar um pouquinho. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubou vocês, a nação toda. Nação toda que eu falei de Jacó, 12 tribos, Êxodo 19, e nação santa, povo eleito, 2 Pedro, capítulo 3. As duas nações estão envolvidas, tanto da antiga quanto da nova, porque o profeta Malaquias está falando para o futuro. Lembra quando ele começou o capítulo? Eis que eu envio meu mensageiro para preparar o caminho do anjo da aliança, etc. Então, ele está falando da primeira e da segunda vinda de Cristo. Ele não está falando lá do passado. Ele é o último profeta e ele está falando de juízos para o futuro, ou de eventos que vão acontecer no futuro. Inclusive, o gafanhoto devorador, que vai ser repreendido. Se o gafanhoto devorador ficasse para trás, não haveria necessidade de repreender ele no futuro. Tá entendendo? E no caso, a maldição, porque está no livro da lei. Se você não escolhe a bênção, você escolhe a maldição.
Com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, roubou a Deus, não entregou a mensagem corretamente como deveria, está sendo amaldiçoado. E está sendo ladrão. E o ladrão não entra. Não entra o ladrão e não entra quem ouviu o ladrão. Aí o dízimo não entrega. E o homem está roubando a Deus. Mas por que está roubando? Porque o relacionamento foi rompido. Houve um desvio no relacionamento. No caso, na prática de vida, né? Beleza, queridos. Fechou aqui então, né? Profeta Malaquias, devorador. Daniel capítulo 7 fala lá do devorador, versículo 23, né? Que a besta de 10 chifres, né? Devorava toda a terra. Que fala de Roma. Império de 2000 anos de história. O gafanhoto fez muito estrago e fará até chegar ao seu estágio final, que está pertinho, inclusive. Então aqui fechou, queridos, o capítulo 1. Aí a próxima gravação a gente vai falar do capítulo 2. E não esquece de deixar os comentários de vocês. Eu preciso que vocês comentem, porque o comentário ajuda a publicação a subir. Os robozinhos, o algoritmo vai entender que o conteúdo é importante e vai indicar para outras pessoas. Então, o comentário, joinha, qualquer coisa que você fazer de atividade no canal vai ajudar. Compartilhando também, claro. Vai ajudar o canal, inclusive. Tá bom, queridos? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima gravação, permitindo Deus.